Bom, como a Rita anunciou, meu nome é Luciano e realmente é emocionante estar aqui de volta, né? Porque esse trabalho, imagina vocês, né? Ele é bom para quem ouve, ele é bom para quem procura casa, mas ele é melhor ainda para quem trabalha na casa, porque o efeito é muito maior, né? Quando vem a tarefa de preparar essa palestra, a gente precisa estudar, a gente precisa ver aquilo que a gente vai falar. E no Espiritismo não existe coincidência. Aquilo que é para a gente falar é exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, a gente precisa entender, né? E quando não tem trabalho, a gente fica sem essas pistas, né? Então, é algo que faz falta. E daí caiu pra gente, né, Rita? Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a Rita, ela tratou muito bem a questão, né, da gente se tornar digno da religião que a gente abraça. O que é se tornar digno? É alguma coisa, alguma realeza, alguma coisa? Não, né? Significa simplesmente trabalhar naquilo. A gente vai ser digno se a gente tiver boa vontade naquilo que a gente faz, né? Se eu tenho uma profissão e eu levo a minha profissão a sério, eu tento ser sempre melhor naquilo que eu faço, eu sou digno da profissão. E com a religião não é diferente, né? E religião é uma coisa que sempre existiu, sabe? Não existe nenhum registro na história, né, de todos os povos que já foram estudados desde a antiguidade, onde não havia crença numa entidade superior. Interessante, né? É algo que a gente traz no nosso coração. A gente pode dizer que é algo que a gente nasce, faz parte. A gente precisa ter coração, precisa ter pulmão, precisa ter crença num ser superior, né? Isso por mais simples que fosse, por mais primitivo que fosse, sempre houve essa certeza num ser superior, num Criador, né? E na época de Jesus, só existia um povo, né, que tinha uma visão monoteísta, né? Quer dizer, tinha só um Deus. Todas as outras eram politeístas, né? Tinha um Deus para cada adjetivo. Então, se eu gostava de caçar, eu era adepto do Deus da caça, né? Se eu gostava de farrear, eu era adepto do Deus do vinho, e aí por diante, né? A gente tem que pensar que, puxa vida, na antiguidade, e a gente estava lá, né? A gente era bem piorzinho do que é hoje, né? A gente teve um monte de encarnação para aprender. Então hoje é o nosso auge, né? Nosso auge. Então imagina o que a gente já aprontou, né? E mesmo assim, olha só onde a gente veio parar. A gente começa a olhar em volta, né? A gente olha essa caixa de som, esse microfone, o fato de todo mundo ter saído de casa e conseguir chegar aqui. Imagina no início como que era isso, né? Quer dizer, intelectualmente, em termos de tecnologia, quantas coisas foram criadas. Eu, por exemplo, eu moro num prédio e tem elevador, tal, mas eu gosto de andar de escada, né? Aí eu comecei a olhar assim, que coisa genial que é uma escada. Como é que pode, né? A gente pensar que saiu de uma caverna e mora num prédio, um em cima do outro. E abre uma torneira, sai água, né? O interruptor ilumina. Gente, não é pouca coisa, não. A gente andou bastante. Quer dizer, a gente se dignificou bastante, né?
A gente tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente não aceita. Algumas para o bem, outras para o mal. Já pensou? Há alguns séculos atrás, a gente tinha como programa de domingo e ver alguém ser decapitado ou executado. Era coisa para levar as crianças para ir lá ver. A gente já foi assim. Olha quanto que a gente já trabalhou. E o que tem de comum, né, para todo mundo, para todos os povos? A crença num ser superior. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. E tem, olha, tem religião, hein? Fala a verdade. Tem para tudo que é gosto. Tá? A gente pode escolher à vontade. Só que a gente tem que se tornar digno, seja lá daquilo que a gente escolher. Para quê? Para se tornar melhor. E por que se tornar melhor? Para merecer coisas melhores, que nem a Rita explicou. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, só nos dá aquilo exatamente que a gente precisa. E ter essa crença significa que a gente vai acreditar também que a gente dá conta de qualquer coisa que surgir na nossa vida. Tá? Significa o quê? Significa ter fé. Mas uma fé esclarecida pelo estudo, pela dignidade do estudo da religião. Se a gente estuda, a gente sabe usar o manual da religião. Né? E computador, por exemplo. Computador não é maravilhoso? Se você sabe mexer. Se você não quer aprender, vai ser sempre uma dorzinha de cabeça, né? Você saber que você tem um recurso, mas que você não... agora não. E quantas coisas existem assim? E a gente pode escolher. Né? Ninguém obriga a gente a aprender. O que ocorre é que a vida da gente acaba nos incentivando a aprender, né? A gente quer determinada coisa e sabe que para conseguir aquela coisa a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que se tornar digno daquilo que a gente deseja. E desejo é uma coisa complicada, né? Porque pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. E a gente confunde muito também, né? Será que desejo e amor são a mesma coisa? Né? Sei lá, eu estou apaixonado. O que significa isso? Significa que eu quero alguma coisa para mim. Então isso aí não é bem o amor que Jesus ensinou, né? É algo que a gente tem que administrar. Agora, se eu transformo a minha paixão em compaixão, ou seja, estar apaixonado junto, né, com... E eu não estou pensando só na questão de um casal, eu estou pensando em tudo. Por exemplo, a gente sabe que a vida da gente é cheia de altos e baixos, né? A gente está o tempo todo ou super eufórico ou super deprimido, né? A gente está sempre achando que está tudo certo ou então está tudo errado. E como que a gente faz para lidar com isso? Vamos pensar, né? O que esse manual aqui ele nos coloca? Ele nos coloca, por exemplo, de que enquanto uns estão naquele momento específico, né? Naquela hora específica, naquele dia específico, no momento super positivo, vai ter um monte de gente no momento super negativo.
E daí? Se é cada um com seus problemas, a gente vai ficar o tempo todo nessa gangorra. Agora, se a gente trocar as nossas paixões por compaixão, daí estabiliza, né? Porque um está em cima, outro está embaixo, um pode ajudar, outro precisa de ajuda. Já pensou, mas como que a gente faz para chegar nesse nível? A gente ainda não chegou, não tem dúvida, né? A gente vira a cara, hoje não, tô sem tempo, aquelas coisas básicas. E se a gente, né, já tivesse sensível, não teria a miséria que a gente vê por aí. A gente ainda não chegou lá. Mas se a gente olhar a história, né, que eu estava falando do programa de domingo, da gente ver gente sendo executada, coisa e tal, que a gente amava, adorava, batia palma, será que a gente vai chegar lá? Acho que sim, né? Tudo leva a crer. É uma questão de tendência. Se, né, por milênios eu tive uma trajetória, ela me faz ter certeza, né, ter fé de que essa trajetória não vai ser interrompida. Eu vou continuar aprendendo. Se Deus me ensinou através da vida até hoje, e eu fui sendo cada vez melhor, eu não jogo mais pedra na cruz, né? Na maior parte das vezes. Significa que tem um motivo para esperança, né? E é isso que o Evangelho ele ensina. Que se eu tiver fé, e essa fé for esclarecida, eu tenho uma base para ter esperança. Eu tenho uma base para ter amor. Simplesmente por eu saber que aquilo é o certo. Se eu ajudo um semelhante, não é que eu seja bobo, ou então, ele está me enganando, ele não precisa, eu é que preciso. Não interessa. Se eu tenho fé, não interessa. Eu não estou fazendo pela outra pessoa, eu estou fazendo por mim, porque eu quero viver nesse lugar, eu quero plasmar esse lugar, né, onde não tem miséria. Esse lugar onde um se importa com o outro, esse lugar de compaixão. Gente, ter uma religião é uma coisa fantástica nesse sentido, né? Quer dizer, a gente pode pensar, que nem a Rita colocou, né, que, mas daí se eu souber isso eu vou ser responsável e tal. Claro que sim! Ser responsável é uma coisa ótima. Significa que a gente tem os instrumentos para lidar com tudo aquilo que nos acontece. Se eu tenho fé, eu sei que só vai me acontecer aquilo que eu preciso. Que se eu colocar minha cabeça para funcionar na hora do problema e orar para Deus pedindo para Ele me iluminar quanto ao que eu tenho que aprender com isso, eu sempre vou ter um caminho para seguir. E ter um caminho é tudo que a gente precisa. Não precisar se entregar a nenhuma situação, como sendo vítima das circunstâncias. Não tem nada para eu fazer. Como não? A gente sempre tem para aprender. E cada pessoa que está na nossa vida, na verdade, é um anjo colocado por Deus. Porque nada é à toa. Nada é coincidência. Tudo é necessidade nossa. E se eu tenho fé nisso, significa que eu lido com qualquer situação. É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente já tinha chegado lá faz tempo, né? Encarnação e reencarnação é que não faltou. Né? Recursos, material didático de Deus, não faltou. Mas a gente está no caminho. A gente está no caminho.
E Deus vai colocando pedra sobre pedra para a gente subir essa escada. Degrau por degrau para a gente subir essa escada. E daí, esse capítulo também ele tem uma coisa especial, que ele é todo baseado no lema do Espiritismo, né? Que é: fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela é diretamente ligada à questão do amor, né? Que a gente consegue perceber e definir, né? Que não é paixão, não é vontade, não é desejo, não é querer, é um sentimento que vem da compaixão, que vem da fé. E se a gente leva a sério esse ditado, que fora da caridade não há salvação, mas a gente não se contenta simplesmente com a primeira interpretação que a gente tem dessa frase, a gente começa a ver nuances nisso. Afinal de contas, isso daqui a gente está pensando num espírito de luz, né? Que deixou uma frasezinha. A gente precisa burilar muito, a gente precisa trabalhar muito essa frase para poder tirar tudo aquilo que ela contém. Então, a primeira coisa que a gente aprende ainda de criança é que fazer caridade é dar esmola, por exemplo. Né? Só que não, né? Não é só isso. A questão material ela é importante, mas ela não é a mais importante. Muitas vezes a gente tem um problema e a gente tira de letra. Outras vezes a gente tem o mesmo problema e faz um carnaval. Né? Uma fechada de trânsito, por exemplo. Né? Tem um monte de coisa besta, né? Que a gente acaba se perdendo, reagindo de uma forma equivocada, fazendo mal para a gente mesmo através dos nossos sentimentos. E outras vezes a gente tira de letra. Então a questão material, a questão do acontecimento em si, não é isso que é relevante. Então, ser caridoso pode ser simplesmente buscar aprender a paciência, né? A ter paciência, coisa que a gente não tem. A gente fala que perdeu a paciência às vezes, né? Só que a gente só pode perder aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente nunca teve, que a gente nunca soube fazer, a gente não perde, a gente simplesmente não teve. A gente muitas vezes, o que acontece? Pode segurar, né? A coisa vai ser aqui e engole de novo, né? Mas isso não é o ideal. O ideal, que nem a Rita falou, é tirar de letra. Né? O Chico falava que uma infâmia, a melhor resposta é um sorriso ou um silêncio. Né? E o silêncio, ele tem que vir de dentro. Porque senão a gente vai estar fazendo mal pra gente ainda. Quer dizer, olha só, a gente está conversando aqui há 1 hora, né? Nem isso e tal. Quanta coisa, gente. Quanta coisa. A gente tem que pra aprender ainda. Porque não é porque eu estou falando que eu sei, tá? Uma coisa é você ter consciência intelectual, depois de ter estudado, né, quase 1 mês para fazer a palestra, para falar sobre essas coisas. Mas o que acontece? São coisas que mexem. Por isso que acaba saindo uma palestra. Agora, sair do intelecto e vir para o coração, né, fazer de boa essas coisas, aí sim, isso é ser feliz. Quer dizer, não interessa aquilo que me acontece, interessa é como eu vou reagir. Se eu tirar de letra, é diferente de que se eu me descabelar, ficar nervoso,
ficar vermelho, xingar. E daí é um círculo, né, vicioso horrível, porque você devolve aquela coisa ruim que você recebeu para outra pessoa, daí ele te devolve de volta e aonde que vai parar isso? Não vale a pena. Quer dizer, intelectualmente é fácil. A gente estuda tal, e daí a gente começa a ver um sentido para se tornar digno de ser espírita. E ser espírita é só isso, é o que a Rita falou. É se esforçar para fazer melhor. Não interessa quantas vezes a gente erra. Ser espírita não é não errar. É não aceitar que o erro seja normal. Não, eu posso fazer melhor. Da próxima vez eu vou fazer melhor. Só isso. Isso é ser espírita. Não quer dizer que a gente consiga ainda, mas estamos aí, estamos na luta, né? Estamos tentando. E aqui nesse capítulo também, né, fala da questão da porta estreita e da porta larga. E esse capítulo, ele termina, né, com um item que chama Reconhece o cristão por suas obras. E é exatamente isso que a gente está conversando. Né? São as escolhas que a gente faz. São as reações que a gente tem. Né? São as portas que a gente escolhe. A porta larga da paixão, que é simplesmente fazer o que a gente quiser. Né? Isso daqui, que nem por exemplo, todo mundo usando máscara. Obviamente não é por prazer que vocês estão com máscara, né? É por necessidade. E quantas coisas a gente não faz por necessidade? E dessa forma, a gente consegue mudar o nosso ambiente. É assim, é com esforço. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que a gente aprende na casa espírita. Né? A criar o nosso próprio futuro, criar a nossa própria vida. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai ser feliz. Ou como Jesus diria, a gente conquista o reino dos céus. Tá? Bom, obrigado, gente. Foi muito bom estar com vocês. Né? Eu aprendi bastante me preparando. E eu espero colocar em prática, assim como que eu espero também que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa de útil, né, nas coisas que eu pensei. Obrigado.